Olá, povo de Deus, a paz do Senhor a todos de um modo geral. Todos que vão assistir esta mensagem com o coração aberto, quebrantado, todos que têm sede da palavra de Deus. Vamos juntos meditar em Êxodo 3:1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus em Horebe. O que nós começamos a aprender desde o princípio com esse texto? É que Deus não chama desocupados. Deus não chama quem não está fazendo nada. Eu não tenho tempo porque eu faço universidade. Eu não tenho tempo porque estou fazendo um curso profissionalizante. Eu não tenho tempo porque estou fazendo hora extra. Eu não tenho tempo porque estou me especializando. Ei, é na vida desses que Deus tem um grande chamado. Você anda muito ocupado? Muito ocupada? Deus tem um chamado para a sua vida. Deus não chama desocupados. Deus não chama pessoas que não estão fazendo nada. Deus chama pessoas que estão em movimento. Pessoas que estão trabalhando, pessoas que têm projeto, pessoas que têm uma visão correta da vida e que querem chegar em algum lugar. Todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia que foram chamados, eles estavam sempre fazendo algo, realizando algo, estavam sempre ocupados, trabalhando. Lembra-se de Gideão? Estava malhando o trigo no lagar. Lembra-se de Davi? Estava apacentando as ovelhas. Lembra-se de Saul? Estava procurando as ovelhas perdidas. Lembra de Pedro, Tiago e João? Estavam pescando. Lembra-se de Levi? Ele estava cobrando impostos. Todos eles estavam em movimento, trabalhando, se mexendo na labuta. Deus não chama desocupados. Sabe o que mais que eu aprendo com isso? Moisés estava ocupado trabalhando, ele foi fiel a um rebanho de ovelhas do seu sogro Jetro. Deus lhe confiou uma nação com 2 milhões de pessoas. Por isso que está escrito em Mateus 25:21, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. O que mais que nós aprendemos aqui? Elevou o rebanho atrás do deserto. Foi nesse local, nesse ambiente, o deserto, que Moisés ouviu a voz do Senhor através daquela sarça ardente. Foi neste cenário, o deserto, que Moisés viu, presenciou Deus se revelar à vida dele. É no deserto que nós ouvimos a voz de Deus. Lembra de Deuteronômio 8:2? E te lembrarás do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Lembra de Oséias 2:13? Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e ali falarei ao seu coração. São nos processos de escassez que nós passamos aqui na terra que nós ouvimos a voz de Deus. Lembra de 1 Coríntios 4:11, o aperto de Paulo? Até a presente hora estamos com fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos nenhuma pousada certa. Lembra o que Paulo também disse em Filipenses 4:12? Sei estar abatido, sei também estar em abundância, de toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus fala duas línguas, a língua da fartura
e a língua da fome. Só que muitas das vezes nós não conseguimos ouvir a língua da fome de Deus nos desertos. Mas Jesus, em Mateus 4, ele estava apto à língua da fome de Deus no deserto. Porque o diabo disse para ele: está com fome, Jesus? Transforma essas pedras em pães e come. Jesus disse para ele: eu estou conjecturando. Não, diabo. Eu conheço a língua da fome do meu Deus também, não, e não só a língua da fartura. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse: eu prefiro ficar com o que está escrito, não com os seus banquetes. Não vem tentar modernizar a palavra de Deus, não! Nós precisamos entender a língua da fome, o tanto quanto conhecemos a língua da prosperidade de Deus, a língua da fartura. O que mais que nós aprendemos aqui? E veio ao monte de Deus a Horebe. Monte fala de triunfo, de vitória, de conquista. Monte fala de exaltação. Só que só se chega no monte aqueles que passaram pelo deserto. Lembra de 1 Samuel 2, 6 ao 8? O Senhor é o que dá a vida e a tira. Faz descer a sepultura, faz subir, empobrece, enriquece, abate, exalta. Tira o pobre do pó e o faz assentar em lugar de príncipe. E aonde que o príncipe se assenta? Lá no alto do palácio, um lugar alto. Vamos colocar como um monte. Deu para você compreender aqui? José passou pelo deserto, entendeu bem a língua de Deus, a língua da fome, mas só que um dia foi parar lá em cima também no palácio e sentou no trono. Vamos falar também de Davi, passou pelo deserto, mas conseguiu distinguir a língua da fome de Deus no deserto. Foi parar lá em cima, no palácio, e se assentou no trono também lá em cima, no palácio. Deu para você compreender até aqui? Deus é Deus dos vales, mas é Deus também dos montes. Diz em 1 Reis, capítulo 20, todinho, leia ele. Primeiro vem o deserto, para depois vir o monte. Primeiro a escassez, depois a fartura. Primeiro a tragédia, depois o triunfo. Deus tem um projeto no deserto. Lembra daquele louvor daquele grupo Deus da Verdade? Projeto no deserto. Jesus, ele venceu o inferno no Monte das Oliveiras. O profeta Elias venceu os falsos profetas no Monte Carmelo. Monte é lugar de vitória e de triunfo, mas só chega no monte, que é um lugar de conquista, de vitória e de triunfo, quem passou pelo deserto. Quem ouviu a voz de Deus no deserto e quem suportou ver Deus falar a sua língua com ele, a língua da fome e não da fartura, no deserto. O que mais que nós aprendemos aqui? Já estou cuidando do tempo. Êxodo 3:2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia como fogo, e a sarça não se consumia. Nós somos comparados a árvores. Isaías 61 diz que nós somos árvores de justiça e plantação do Senhor. E se nós somos árvores de justiça, nós também temos espinhos. A sarça é uma árvore, é um arbusto cheio de espinhos. E se nós somos comparados a árvores, nós também temos espinhos. Paulo tinha um espinho na carne, mas mesmo assim, Deus o usou muito mais do que ele imaginava. Foi dito para Adão que haveria espinhos na sua jornada, mas nem por causa disso Adão deixou de ser produtivo, vencer na vida e constituir família. Ele foi ricamente abençoado e multiplicou, tendo espinhos. Foi colocada uma coroa de espinhos
na cabeça de Jesus quando ele estava na cruz, mas isso não impediu ele de dizer: está consumado, completo, eu venci e morri pela humanidade e dei a vitória, libertei todos do pecado. Deu para você compreender até aqui? A sarça tinha espinhos, mas Deus a usou. Nós temos espinhos, mas não é por causa disso que Deus não vai nos usar. Espinhos simbolizam o quê? Defeitos e imperfeições. Quem sabe você está no deserto, você tem espinhos também que simbolizam defeitos e imperfeições. Porém, Deus vai te usar. Deus está te usando. Deus vai te usar cada dia mais. Não é porque você tem espinhos, ou seja, imperfeições, defeitos, que Deus não vai te usar. Aí é que Deus vai te usar muito mais. Fique com isso no seu coração. A sarça ardia como fogo e não se consumia. Preste atenção que o fogo não destruiu a sarça cheia de espinhos. Pelo contrário, o fogo revelou para Moisés o seu destino. O fogo revelou para Moisés o propósito, o qual Deus tinha na vida dele. Ei, Deus é fogo consumidor. Mas esse mesmo Deus que é fogo consumidor não quer nos destruir, não quer nos arruinar, só porque nós somos também considerados árvores de justiça e temos espinhos. Este fogo consumidor, esse Deus que é fogo consumidor, não quer nos destruir, não quer nos arruinar, quer apenas revelar o nosso destino, quer apenas nos dar um final feliz. Como está escrito em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fogo não destruiu a sarça que era cheia de espinhos. O fogo revelou o propósito, o projeto, o desígnio, o destino para a vida de Moisés. Apontou para ele o caminho da vitória, o caminho da liderança. O fogo não destruiu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pelo contrário, o fogo queimou as amarras que os impediam de ser livres. E o quarto homem passeou com eles no meio do fogo. Lembra de Jeremias capítulo 20, versículo 9? Então eu disse: não mais falarei do seu nome. Contudo, um fogo acendeu no meu coração e nos meus ossos. Não tem jeito. Jeremias estava amargurado, decepcionado com o seu chamado. Disse que não falaria mais no nome do Senhor. Não mais mencionaria o seu nome. Mas ele disse: mas não tem jeito. Um fogo está no meu coração e nos meus ossos. E esse fogo não para de arder. Não tem jeito de virar as costas para Deus. Escolhido não tem escolha. Porque o fogo que está dentro de você vai te levar ao seu destino. Êxodo 3:3, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Deus sabe como chamar nossa atenção. Deus sabe como despertar nossa curiosidade. Deus sabe de que forma Ele vai nos atrair para que nós venhamos conhecer o seu propósito. Às vezes, Deus permite você perder algo ou pessoas para que você venha ser atraído a olhar para Ele. Às vezes, Deus permite você perder o emprego ou ser promovido do emprego. Ele muda o cenário para fazer com que você olhe para Ele. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Deus sabe como trazer você perto dele e para o propósito dele. É isso que nós aprendemos aqui nesse versículo. Porque Moisés disse: eis que eu virarei para lá e verei essa grande visão. O que Moisés queria ver? Deus. O que ele tinha deixado de lado das ovelhas, o que ele estava fazendo. Tudo porque Deus chamou a atenção dele. Às vezes Deus permite, como eu já disse, você perder coisas, pessoas, projetos, planos, tudo para você se virar e olhar para Ele.
tudo para que ele venha ter a tua atenção e revelar o teu propósito, o teu plano na sua vida. E preste atenção que Deus fala, ó. Moisés fala, aliás, agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Moisés considerou grande a visão que ele estava tendo no deserto. E muitas das vezes, por estarmos no deserto, não queremos considerar grande as visões, grande o projeto, grande o plano e grande a obra, só porque estamos no deserto. Mas Moisés, mesmo no deserto, considerou grande a visão que Deus tinha na vida dele. O que mais que aprendemos? Êxodo 3:4. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Por que Deus disse duas vezes Moisés, Moisés? Para que não houvesse dúvida. Deus fala uma vez e confirma pela segunda vez: Moisés, Moisés, para que não haja dúvida. Não tenha dúvida que Deus está falando com você através desta mensagem e dizendo para você que a missão que ele tem para a sua vida é grande. Não tenha dúvida que o seu chamado é grande. Não tenha dúvida que o seu ministério é grande. Não tenha dúvida de que as promessas de Deus para a sua vida são grandes. Não tenha dúvida disso. Por isso que diz em Jó 33:14, antes Deus fala uma ou duas vezes e ninguém atenta para isso. Deus está falando através desta mensagem que aquilo que ele tem na sua vida é grande. E ele não quer que haja dúvida. Por isso que ele repete para Moisés: Moisés, Moisés, eu não quero que tenha dúvida de que aquilo que eu tenho para a sua vida é grande, o projeto é grande. Se a visão que Moisés teve, ele considerou grande, grande seria o projeto também. Se você teve uma visão grande, o processo vai ser grande, mas a realização vai ser grande também. Porque se nada pode impedir o que Deus pensa, imagina aquilo que Deus determina para as nossas vidas. Em Daniel capítulo 10, está escrito que Daniel também fala que ele teve uma grande visão, mas preste atenção que bem no início, Daniel 10:1, ele fala de uma guerra prolongada, então seria uma grande guerra também. Mas o importante é que Deus está fazendo você não ter dúvida. Por isso que ele chamou por duas vezes Moisés, Moisés, não tenha dúvida de que o que eu tenho com você é grande. Não te achegues para cá, tira as sandálias de teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Nem sempre nem sempre que Deus fala conosco, ele dá um sim. Tem muito não na sua vida, procure os sims certos. Quem sabe os muitos nãos são para que você procure e ache os sims certos. A mulher Ciro-Fenícia entendeu que os 3 nãos que ela tinha recebido de Jesus não eram para ela parar, e sim para ela perseverar, continuar e ter uma vitória maior do que ela imaginava. O não de Deus está protegendo Moisés, porque se ele avança, se ele passa do limite, ele seria fulminado. Nadab e Abiú não entenderam que existia um limite. Eles entraram no santuário e ofereceram fogo estranho. Tendo o fogo estranho nas suas mãos, eles não poderiam passar adiante, passar do limite e entrar no santuário. Mas eles passaram adiante. Foram além do limite e eles foram fulminados pelo Senhor. Então o não de Deus está protegendo Moisés. Por isso que está, escrito em Provérbios 22:28, não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. Por isso que está escrito em Lucas 24:29, eis que vos envio a vós a promessa de meu Pai, ficai, limite, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por isso que está escrito em 1 Coríntios 7:20, cada um fique
na vocação em que foi chamado. Ou seja, não invada ministérios alheios, não queira ter o ministério do seu irmão, não queira pregar como seu irmão, não queira imitar o seu irmão, não queira louvar como seu irmão. Fique limite na vocação em que você foi chamado. Respeite as medidas e os limites de Deus. Ezequiel 47, Ezequiel só ia à frente quando o anjo media 1000 côvados. Se o anjo não media 1000 côvados, ele não passava do limite. Respeite as medidas de Deus. O que mais que nós aprendemos? Já vamos acabar. Êxodo 3:7. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Deus fala com Moisés, mas o foco dele é o povo de Israel. Você e eu não somos tão importantes, muitas das vezes, como achamos. Você vê que Deus fala com Moisés, mas o foco dele é o povo de Israel. Deus não diz para ele: ô Moisés, eu desci aqui porque, poxa, você é uma pessoa humilde, hein? Você tem muita humildade, já passou por muita luta e provação lá no Egito, né? Você saiu corrido de lá, tentaram te matar, você veio para cá e você se sujeitou a estar trabalhando aqui, cuidando de ovelhas, sempre humilde, né? Sempre carinhoso, atencioso com as pessoas. Poxa, você é um cara excepcional. Não! Deus fala com ele intimamente, mas o foco de Deus era o povo, porque tem crente que fala assim: Deus fala comigo, Deus se revela a minha vida, eu tenho intimidade com Deus. Ei, baixa a bola, baixa a crista. Não é, o assunto não é você, o assunto é o povo, é as almas. Porque Deus quer ter relacionamento com você, sim, Ele te ama sim, mas para que incite ciúme nas pessoas, e as pessoas queiram ter relacionamento com Ele também. O foco de Deus era o povo de Israel, não era Moisés não. Moisés não é tão importante quanto ele pensa não. Nós não somos tão importantes quanto nós pensamos não. O assunto é almas, são vidas que Deus quer para Ele. Deus quer que as pessoas que estão do lado de fora venham também ter relacionamento com Ele como você tem. O assunto principal é as almas. Você não é importante o tanto quanto você pensa e imagina ser. O assunto são almas. Que essa mensagem fique em nossos corações. Deus abençoe a todos.